Vamos começar curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, também fazendo comentários para eu saber o que vocês gostariam de ver, ou se vocês gostaram, entenderam, e divulguem para fazer o meu canal crescer. Lá vai a parte 2 do meu vídeo, porque eu simplesmente coloquei um alarme e o alarme cada vez corta a filmagem. Acabei de filmar a parte 2, adivinha o que aconteceu? Tocou o alarme e acabou com a minha filmagem de novo. Eu desliguei o alarme de vez, né? Não quero nem... Se eu esquecer, esqueci. Tô frustrada, eu não sabia que isso acontecia. Bom, vamos lá. Eu terminei o vídeo anterior já completando o replantio. Coloquei a canela para selar. Eu vou agora falar sobre a rega e a adubação, que é o que faltou. A rega eu vou fazer quando a raiz estiver acinzentada. Como o meu substrato é 2/3 aqui de argila expandida e o restante de carvão triturado Multijardim Garden Center, que eu comprei no Mercado Livre. O resto eu consigo encontrar na Cobase. Esse aqui não, eu comprei também via Mercado Livre através de uma compra de orquídea. Porém, claro, eu sempre indico para vocês comprem planta de orquidário de confiança, tá? O Mercado Livre é um tiro no escuro com plantas, então tomem cuidado. Assistam meus vídeos sobre a pessoa de quem eu compro, mas aqui é do orquidário Fogaça. O orquidário Fogaça eu compro via WhatsApp, tá? Ganhei uma, lembra que eu tive que replantar com várias raízes podres e me rendeu um vídeo para ensinar uma coisa diferente para vocês. Agora eu vou falar da adubação e da rega. A rega, eu vejo então a raiz e com um palitinho ou de churrasco ou daquelas orquídeas de mercado, eu enfinco até o fundo para verificar se o substrato secou. É mais provável de ter secado porque eu coloco 2/3 de argila expandida e 1/3 de carvão. Gente, tudo depende do vaso. Eu não vou mais usar vaso fundo, esse é o máximo de tamanho para vaso fundo. As raízes ocuparam, lembra que é para deixar 2 dedos aqui e 2 dedos no fundo de espaço somente. Vaso grande não é bom, porque não seca e daí ela fica mais lento o desenvolvimento dela de formação de raízes, novas folhas, flores, etc. Eu vou colocar aqui, lembra, enferrujado, se possível. Se você não tem, ele vai enferrujar com as regas. Isso aqui estimula na formação de raízes. Aí o que eu faço? Eu também coloquei Osmocote 14, que é pelletizado, não queima a raiz, vai soltando aos pouquinhos com as regas. Se você rega todos os dias, vai durar 3 meses, mas pode durar até uns 5 meses, depende das regas, e as regas vão variar de acordo com a umidade do ar, o calor, se tá bem arejado, e é importante providenciar um substrato para que seque em 2 dias. Se a umidade ficar excessivamente lá, ela vai ter podridão de raiz. E quando secar, aí você rega. Não rega quando tiver molhada ainda. Aí então, o outro, além do Osmocote 14, eu uso o Bokashi como o de manutenção. Você coloca nesse potinho, tampa, enfinca, ou coloca uma colher rasa de café no vaso, longe das raízes, espalhando. Foi o que eu fiz. Se o seu vaso é muito furado, daqueles de madeira, essa é a solução, tá? Senão vocês perdem muito rápido o adubo. Aí para floração, 1 vez por mês, eu só coloco 2 vezes caso eu esteja regando todos os dias. Orquídea floração, tá vendo, ó? E o número 45 significa que foca mais na floração. Esses são os meus adubos. Os no substrato tem o ano inteiro.
Esse aqui é mais perto da época de floração ou na época de floração, portanto, para as Phalaenopsis e Doritaenopsis sempre, porque elas florescem sempre, tudo vai depender do clima, do local onde elas estão, tá bom? Cuidado sempre, replante logo, se vocês não sabem da luminosidade do local, comecem aos poucos, porque planta gosta sim, quando tem, especialmente quando a flor de sol, luminosidade, porém no caso das orquídeas e mais ainda umas Phalaenopsis, Doritaenopsis, filtrado. Eu deixo em local que bate sol, sim, porém o sol da manhã e eu verifico a intensidade solar. Então é sol direto sim, porém com um certo filtro de vaso pendurado do lado de fora, porque essa fica do lado de dentro, por isso que ela tá reta e não tombada. Se fosse ficar fora, eu deixaria ela tombada no vaso para não regar o miolo e não acumular água. Acumulou água, apodrece. Então é isso, gente. Eu já falei da rega. De novo, a rega vai variar de acordo com o quão úmido é o seu local, o quanto o vaso segura a umidade, o seu substrato. Escolha um substrato que seque rápido. Se você mora numa região quente, um pouquinho de sphagnum na lateral aqui só para segurar a umidade. Eu gosto de vaso de plástico, eu consigo controlar melhor a umidade, não seca tão rápido, porém também seca em 2 dias, tá? Isso daqui não fui eu, tá? Vou tentar dar uma coladinha aqui sem deixar cair em lugar nenhum, porque senão vai colar as folhas. Eu prefiro fazer assim, com vaso de plástico, porque quando tá mais seco, ainda vai ter uma umidade por uns 2 dias. Elas não ficam na chuva. Phalaenopsis eu recomendo menos por causa do miolo, mas não quer dizer que não possa pegar um pouquinho, né? Mas é mais o acumular água aqui que não é muito saudável para as Phalaenopsis. Eu prefiro elas em vaso. Em árvore é difícil controlar porque a incidência solar muda durante as estações do ano, porque o sol fica mais reto, fica mais baixo, aí vai variando dependendo do lugar onde você mora. Tem mais incidência solar direta num certo horário, sei lá, 2 horas numa época do ano, 4 horas em outra. E também tem o fator de vocês escolham um lugar aonde já possa ficar, mas aí vocês poderem mudar ela de lugar caso aquele local não tenha sido mais adequado. Ela vai provavelmente começar a te formar novas raízes em 10 dias, 2 semanas. Se você não vê nenhuma formação de raiz que vai ser no rizoma, não enterrem o rizoma. Caso vocês notem uma bolinha nascendo, é porque tem alguma raiz querendo sair. Aí ela tá bem ambientada, tá? Mas de novo, se o local de onde elas vêm não tem muita luminosidade, que pode ser o caso, que também você tem que verificar de acordo com o quanto você tem de calor e de incidência solar no seu ambiente, às vezes elas vêm de lugar que não tem muito, que eu acabei de falar, e daí você vai adaptar 10 dias, 2 semanas naquela luminosidade com, sei lá, meia horinha, 1 horinha de sol da manhã, 1 hora melhor, tá? Porque pelo menos 1 hora para as Phalaenopsis. Aí você deixa 10 dias, 2 semanas e aumenta um pouquinho a incidência solar, 10 dias, 2 semanas, até o máximo que ela pode receber de luminosidade solar. Eu recomendo até umas... É que aqui em casa é mais forte, que tá filtrado com vidro, planta, então vocês têm que verificar. Eu recomendo vocês deixarem ela no máximo assim umas 4 horas do sol da manhã. Aqui fica até meio de meia, 1 hora, tá? Onde eu deixo o melhor ponto, só que de novo com um certo filtro. Então analisem, pensem bem, observem a incidência solar, a umidade, a diferença de luminosidade que no decorrer do ano, do dia, aonde vocês vão colocá-las, tá? Analisem para não perderem dinheiro, tempo e não se frustrarem. Tchau! Sem alarme. Aqui.
Doritainopsis lemon pie. Um amarelo esverdeado, lemon pie, quer dizer torta de limão. Vou devolver ela lá na sala. Beijos! Ainda dá tempo de curtir o vídeo. Tchau! Tchau, elas disseram.